O Monte Sinai e o Monte Horebe. Onde fica essa montanha? É o que falaremos aqui nesse vídeo. O Monte Sinai é uma montanha mencionada em várias passagens bíblicas. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu da parte de Deus os 10 mandamentos. No Antigo Testamento, essa mesma montanha também era chamada de Monte Horebe. Você sabia disso? A península do Sinai, ela possui, queridos, um formato semelhante a um triângulo invertido. Sua base mede cerca de 240 quilômetros de extensão e fica entre o Egito e a Palestina. Geralmente, essa região ela é referida, irmãos, como sendo o deserto em que o povo de Israel peregrinou por quase 40 anos. Próximo da extremidade sul da península do Sinai, existe uma formação de granito que se eleva entre um tamanho de 1.600 e 2.900 metros de altura. A localização desse monte, do Monte Sinai, exata do monte, isso falando a respeito do cume em que Moisés subiu e recebeu a lei, isso é incerta mesmo. Todavia, existe uma grande especulação sobre este assunto. Tem sido sugerido oficialmente pelo menos 3 possibilidades. São a montanha de Gilgal Musa, a montanha de Ras e a montanha de Jebel Serbal. A tradição que defende Jebel Serbal é o local do Monte Sinai. E ele é bastante antigo, essa tradição remota até a época dos Eusébio, no século III d.C. No entanto, queridos, o fator de não existir nenhuma planície próximo a esta base, desta montanha, ela se enfraquece com essa sugestão, irmãos. Já a tradição que aponta para Jebel Musa como sendo a montanha do Sinai bíblico data pelo menos o século VI d.C., na época de Justiniano. Tanto Jebel Musa quanto Ras. Essa então localização numa serra, estou falando a respeito do granito, com aproximadamente 3 quilômetros. Jebel Musa possui cerca de 2.285 metros de altitude, irmãos, e fica próximo ao sul. Já Ras possui cerca de 2.000 metros e fica situada no extremo norte. Essa última montanha possui em sua base uma grande planície que tem sido apontada como o local superficialmente capaz de comportar uma multidão de hebreus que ali acampou. Além disso, dessa planície, ela possui, ou seja, e dá para ver o cume também da montanha. Na verdade, essas características, irmãos, têm sido o argumento mais utilizado por aqueles que defendem ser a montanha do Monte Sinai, a montanha do Monte Sinai bíblico, irmão, a qual nós estamos falando aqui. Por outro lado, a maioria dos estudiosos concorda que Jebel Musa é o local mais provável para ser o Monte Sinai. Além da antiga tradição e o seu favor com a data cerca dos 1.500 anos, que há também uma importante formação de granitos que se tornam, ou seja, um singular da paisagem local, que está de acordo com, ou seja, a possível rota que os israelitas fizeram até chegar nesta montanha, entende? Há também quem defende que a montanha fica na região onde era localizada a terra de Midian, no nordeste da Arábia, ou na área próxima à região de Cádiz Barneia, onde essa sugestão não são amplamente aceitas, irmãos. O Monte Sinai foi o local da aliança, irmãos. O povo de Israel chegou à região do Monte Sinai no 3º mês depois de ter partido do Egito.
Ali eles acamparam em uma planície, irmãos, de modo que podiam ver o cume do Sinai. Êxodo 19, do 1 ao 20 está relatado. Foi no Monte Sinai que Deus revelou a Moisés, e estabelecendo, ou seja, ele a aliança com o povo de Israel, com a nação, irmãos. Foi nessa ocasião que o Senhor lhe transmitiu os 10 mandamentos. Na ocasião, Moisés agiu como um mediador perante o Senhor e o povo de Deus. Isso indica até um cume do monte, ou seja, que ele subiu e recebeu esses mandamentos, como está em Êxodo 19, 20, queridos, em diante. Também foi que em Moisés, irmãos amados, lá no Monte Sinai ou Monte Horebe, os nomes do Monte Sinai e o Monte Horebe parecem ser, ou seja, ele aplicado, mas de forma alternativa ao mesmo local. Entretanto, alguns eruditas, melhor dizendo, eles preferem entender que o Horebe se refere a um grupo de montanha e o Sinai, dois picos específicos, ou outros, por sua vez, afirmam exatamente ao contrário disso. Em Êxodo 3, 1, no Monte Horebe, é o local denominado como Monte de Deus, na qual Moisés recebeu a primeira teofania de Deus, quando Deus manifestou. Naquela ocasião, ele viu a sarça ardente em fogo que não se consumia. A designação do Monte Horebe, ela recebe esse maior destaque no ministério profético de Elias. Foi no Monte Horebe que o profeta recebeu, entre outras instruções, e a incumbência de ungir Eliseu como seu sucessor, em 1 Reis 19, querido. Alguns eruditas modernos tendem, ou seja, a contestar, ou seja, a antiga tradição do Sinai entre os judeus. Porém, o cântico de Débora, em Juízes 5:5, aponta exatamente para esse contrário. Portanto, o Monte Sinai ou o Monte Horebe é um local bastante significativo na narrativa bíblica, querido. É notável, nós notar isso no Antigo Testamento. Além disso, também fica claro que o Monte Sinai e o Monte Horebe são nomes usados para designar a mesma região, meus irmãos.